pessoal, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Vamos começar mais um curso, mais um evento, com muito carinho para você. A intenção é que você se especialize, a intenção é que você ajude seu cliente, não cometa erros. A intenção é que você possa advogar com qualidade, com responsabilidade. Essa é a intenção, ajudar você a advogar, ajudar você a fazer o melhor pela sua carreira e pelo seu cliente, tá bom? Vamos falar aqui nesse momento sobre contratos imobiliários. Que tema importante, hein? Sou o professor Júlio César Sanches, autor de mais de 30 obras de direito civil e direito imobiliário. Sou coordenador também de pós-graduação, professor universitário, advogado especialista no direito civil, no direito imobiliário. Sou também presidente da Academia Brasileira de Direito Imobiliário. Também sou membro titular dos grandes nomes do direito. Então, fico muito feliz pela honra, pelo convite, para que possamos juntos estudar e de fato, analisar casos importantes, casos práticos, casos concretos, aquilo que nós não aprendemos na graduação. Esse é o nosso foco, focar na prática, na advocacia prática. Vamos conversar hoje a respeito dos contratos imobiliários, e eu quero trazer para você que no mundo dos contratos imobiliários nós temos vários contratos típicos e atípicos. Os contratos típicos são aqueles previstos em alguma lei, em algum artigo, no Código Civil. Os contratos atípicos são criações doutrinárias jurisprudenciais. O direito imobiliário, como eu sempre explico, é um ramo totalmente multidisciplinar. Para atuar com qualidade no direito imobiliário, nós precisamos entender que o direito imobiliário é totalmente multidisciplinar. Então, nós precisamos de informações do direito tributário, informações do direito ambiental, do direito constitucional, do direito administrativo. Nós precisamos de informações, sim, do direito trabalhista, do direito penal, vários crimes imobiliários. Então, nós precisamos de muitas informações. Diante disso, o que eu quero trazer para você? Quando nós falamos de direito imobiliário, é um ramo que vai tratar, sim, da relação homem com imóvel. Seja alugado, seja emprestado, seja financiado, seja alienado, seja doado, seja acomodado. Falou em imóvel, tem imóvel no meio, tem direito imobiliário. Quando nós falamos de direito imobiliário, eu quero trazer para você que o direito imobiliário, apesar de ser um segmento do direito civil, ele tem princípios e conceitos próprios. Então, nós, do direito imobiliário, nós estudamos todos os contratos em espécies do direito civil. Estudamos e usamos. Comodato, permuta, fiança, contrato corretagem, contrato empreiteira, parceria. Todos os contratos previstos lá no direito civil, nós vamos usar aqui no direito imobiliário. Vamos usar e usamos. Todos eles. Contratos que são estudados exclusivamente no direito civil, chamados contratos em espécie. Só que o direito imobiliário, ele é um ramo que é filho da mesma mãe, ele é filho do direito civil, porém ele tem vários princípios e conceitos próprios. O direito imobiliário caminha com o direito registral, com o direito notarial, e é aí que eu quero trazer para você. Nós temos contratos próprios de direito imobiliário, instrumentos particulares próprios de direito imobiliário, ou instrumentos públicos também. Por isso o advogado, a advogada, que é muito civilista, e ele não consegue, ele ou ela, enxergar a diferença do direito imobiliário com o direito civil, ele vai ter dificuldade para atuar. O direito civil ele é muito abstrato em algumas situações. O direito imobiliário é muito dinâmico, muito prático. Então, apesar do direito imobiliário ser um segmento do direito civil, o direito imobiliário tem linguagem própria. O direito imobiliário, eu costumo dizer que ele é filho da mesma mãe, mas ele se dá melhor ainda com o direito registral notarial, mais que o direito civil. Por isso, quando nós estudamos direito imobiliário, é uma linguagem própria. Então, eu peço a você muita atenção agora, porque isso vai fazer a diferença na sua carreira para que você não faça confusão. E vai fazer diferença também na vida do seu cliente. Vamos lá, atenção. É muito comum, eu sempre falo isso, hein? Advogado não sabe fazer contrato, hein? Copiar no Google, comprar na papelaria, pedir um modelo emprestado para o professor, para a professora copiar de um livro, não é saber fazer contrato, hein? Contrato é algo muito sério. Todo contrato tem que ser artesanal, feito para aquele caso típico. É claro que você pode ter até uma minuta. Você pode ter uma minuta contratual. Mas eu sempre falo, o contrato, quando nós falamos em contrato, é muito importante você saber a elaboração contratual com os devidos requisitos. Um contrato bem feito, não podemos errar no título. Começa com o título correto, que tem que bater com o objeto. Qualificação mais completa possível, respeitando o litisconsórcio necessário. O objeto, muito bem discriminado. O valor do negócio, forma de pagamento, cláusulas de responsabilidades, cláusulas de aspectos gerais.
como retrovenda. Os adiantos especiais são várias cláusulas importantes que nós usamos no dia a dia no direito imobiliário. Também cláusulas de rescisão, e aí sim o fechamento do contrato, que é com foro de eleição, alguns casos sim, outros casos não, e a assinatura das partes. Então, cuidado, hein? O maior erro do advogado ou advogada é fazer contrato errado, começando com um título errado. Quando nós falamos do artigo 108 do Código Civil, eu quero trazer para você, o artigo 108 é muito claro. Toda transação imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feita por escritura pública. Toda transação imobiliária feita acima de 30 salários mínimos, necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser feita por escritura pública. É uma realidade, não dá para fugir disso. É muito comum o brasileiro comprar posse, né? Ele compra posse, compra imóvel irregular. É muito comum isso. Mas eu quero lembrar a você que 75% dos imóveis do Brasil são irregulares. Não dá para fechar os olhos em relação a isso. Quando nós falamos aqui dos contratos imobiliários, muitos contratos são feitos através do instrumento particular. E esses contratos são feitos dessa forma, por quê? Porque o brasileiro gosta de comprar posse, vender posse, comprar posse, vender posse. Isso acontece porque nós temos uma tributação. Temos os serviços do cartório que devem ser pagos, emolumentos, tem o registro. Não há dúvida, facilmente isso é comprovado, é notório. Comprar um imóvel regular, registrado, é sempre muito mais seguro. Nós não temos uma segurança absoluta, é uma segurança relativa, mas faz toda a diferença. Comprar imóvel regularizado é a melhor alternativa, mesmo que nunca tenha uma segurança absoluta, mas é muito seguro. Mas também não podemos desprezar o imóvel irregular. Não podemos desprezar a posse. Ah, a posse não vale nada. Não é bem assim. Depende de cada caso, depende de cada contexto. Quando nós falamos da posse, a posse tem o enunciado 492, da Quinta Jornada de Direito Civil. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a posse deve entrar na partilha de bens. A Receita Federal já se manifestou que a posse tem que ser declarada no imposto de renda atualmente. Ou seja, a posse tem valor econômico. A posse passou a ter valor econômico, passou a ser um direito à parte, um caminho para regularizar o imóvel também. Então, saber como fazer, como elaborar um contrato de posse bem feito, que tenha a sua validade, faz toda a diferença para o advogado civil, para o advogado imobiliário, advogado. Cuidado, hein? Nem tudo é compra e venda. Quando eu faço compra e venda, eu estou errando o título. Eu estou errando o título porque eu estou fazendo um contrato de gaveta, um instrumento particular, utilizando o nome compra e venda. Tá errado, hein? Tá errado. Então vamos lá, vamos classificar aqui. Então nós já falamos aqui que nós usamos no direito imobiliário todos os contratos em espécies. Todos eles, hein? Vamos usar todos eles. Mas aqui no direito imobiliário nós temos muitos contratos próprios de direito imobiliário. E aí eu trago para você os primeiros contratos. O primeiro contrato que eu quero falar é o contrato de locação. O contrato de locação é um contrato atípico. É um contrato que ele é atípico por interpretações doutrinárias e jurisprudenciais, porém ele é tipificado na Lei 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato. É um contrato que é muito próprio de direito imobiliário. Outro contrato que nos interessa muito é a alienação fiduciária. Também é um contrato muito importante para nós. E aí eu trago para você outro contrato que é muito importante, a gente não pode deixar de lado, o comodato. Também é um contrato muito importante. Seguro, fiança. Mas eu quero tratar de alguns contratos aqui que são propriamente de direitos imobiliários. É o dia a dia. É o contrato que o advogado, a advogada não pode errar. Porque se errar, vai fazer besteira. Se errar, vai fazer confusão. E não pode. Tá? Então a intenção é ajudar você. Vamos lá, quero tratar com você aqui. O primeiro contrato que eu quero falar com você é o contrato preliminar. Chamado de contrato preliminar, contrato facultativo, pré-contrato, tanto faz. Alguns chamam até de contrato preambular. Esse contrato, gente, eu trago para você que é o contrato para fechar negócio. Simplesmente para fechar negócio. Esse é o objetivo desse contrato, fechar negócio. Amarrar o negócio, sair do mundo da cogitação. Esse é o objetivo desse contrato. O contrato preliminar é o contrato que substituiu a proposta e o aceite. Lembra a proposta, o aceite que nós fazíamos lá no passado? E tem muita gente que faz ainda. Proposta, aceite, hoje por e-mail, por WhatsApp. Não é um contrato adequado. O advogado, a advogada, o corretor, a corretora, o leigo, sabe que o contrato preliminar ele já cria uma obrigação. Eu já consigo fazer a proteção da comissão, dos honorários do corretor, eu já consigo vincular o do diligência. É um outro mundo.
é uma outra segurança quando eu faço contrato preliminar, em vez daquela simples proposta, aquele aceite. Isso não se usa mais. Quando nós falamos de contrato preliminar, eu quero trazer para você que é o contrato para fechar negócio. Sempre nós vamos ter um segundo contrato. E esse segundo contrato pode ser uma escritura pública. Se eu estou transacionando um imóvel regular, totalmente irregular, eu faço um contrato preliminar para fechar o negócio, depois eu faço a escritura pública. A escritura pública seria o segundo contrato, já um instrumento público para que eu possa recolher o tributo e fazer o devido registro no cartório de imóveis. Essa é a ideia. Cuidado, hein? Quando nós falamos aqui de contrato preliminar, ele pode ser feito por um instrumento particular. É um contrato simples, 2, 3 folhas no máximo. Uma folha pode ser, mas é um contrato importante porque vai fechar um negócio. Quando nós falamos de contrato preliminar, é um contrato para fechar o negócio. Sempre vamos ter um segundo contrato. Esse segundo contrato, se é a transação de um imóvel regular, deverá ser feito por escritura pública. A toda transação imobiliária deve ser feita por escritura pública acima de 30 salários mínimos, está lá no artigo 108. Próximo contrato que nos interessa muito é o chamado contrato de compra e venda. Cuidado, hein? Contrato por compra e venda, estou falando de pagamento à vista. Pagamento à vista. Até 30 dias é considerado pagamento à vista, hein? Fique atento. Quando nós falamos de contrato de compra e venda, pagamento à vista, eu quero trazer para você outro ponto importante também. Muitas pessoas fazem compra e venda de imóvel irregular. Está errado, hein? E muito errado. Por quê? Quando nós optamos em fazer um contrato de compra e venda, nós temos que seguir o formalismo do artigo 108. Ou seja, nós temos que seguir o formalismo da escritura pública, feita pelo tabelião de notas. Não dá para fugir disso. Então, muita atenção. Quando nós fazemos um contrato de compra e venda, obrigatoriamente, acima de 30 salários mínimos da transação, tem que ser feito por escritura pública. Compra e venda, pagamento à vista, hein? Próximo contrato, o terceiro contrato, nós estamos falando nessa aula, hein? Nesse curso, nesse evento. É o contrato de promessa. Promessa e compra e venda. O contrato de promessa e compra e venda é um contrato que nos interessa muito. Porque é um contrato que muita gente confunde, né? Muita gente acha que promessa e compromisso é a mesma coisa. Não é. São contratos diferentes. Quando eu falo do contrato de promessa e compra e venda, estou comprando algo que ainda não foi feito, não foi construído. Estou comprando uma expectativa de direito. Promessa, um imóvel na planta. Quando nós falamos aqui do contrato de compromisso, estou comprando um imóvel que já existe, porém, existe uma obrigação de fazer. Talvez do comprador em pagar, talvez do vendedor em entregar mais alguma coisa. Então, também interessante. Próximo contrato, e muito importante, que também é um contrato que faz toda a diferença, hein? É o contrato de cessão de direitos. Quando que surge essa cessão de direitos? Nós sabemos que os registros públicos no Brasil, quem regulamenta é a Lei 6.015 e as normas da Corregedoria. Alguns estados, as normas da Corregedoria, proibiram os cartórios de fazerem escritura pública. E por que proibiram de fazer escritura pública? Porque estava existindo muita fraude, né, gente? Professor, qual que é a situação hoje? Cartório, tabelião pode deixar de fazer escritura pública? Hoje a situação tem estado que proíbe nas normas de corregedoria, tem estado que não proíbe, tem tabelião que faz, tem tabelião que não faz, então depende. Eu tenho alunos, o Calil já falou para mim que faz escritura pública no cartório dele. Então depende muito. Tem lugar que faz, tem lugar que não faz, né? Mas a cessão de direitos, ela surgiu a partir do momento que, de fato, ocorreu a proibição da posse, que ocorreu a proibição do contrato de posse por instrumento público. Surge esse contrato aí. Quando nós falamos aqui, gente, sobre esse contrato, cessão de direitos, ele veio não substituir, mas ele veio como uma carta na manga para ajudar, sim, os tabeliões que não podem fazer cessão de direitos processórios. Então, um contrato que fica em cima do muro, normalmente é feito por instrumento público, cessão de direitos, mas fica em cima do muro. Não falo o que é. Então, eu trago para você a cessão de direitos como um contrato genérico, que veio na intenção de substituir a cessão de direitos processórios, mas não pegou. Ele é utilizado, principalmente quando o cartório não quer mencionar a palavra posse, ele orienta você a fazer a cessão de direitos, é uma alternativa, mas ainda eu gosto de trabalhar com cessão de direitos processórios e afins.
Vamos lá, gente, olha só, outro ponto que eu quero tratar com você, hein? Cessão de direitos possessórios. Então, nós falamos aqui dos contratos imobiliários, né, os 5 principais tipos. Claro que usamos todos os contratos em espécies, todos eles do Código Civil, mas nós temos os contratos próprios de direito imobiliário. Eu falei o contrato de locação, lembrando que locação é regulamentada pela Lei 8.245 de 91, Lei 8.245 de 91, mas também nós temos a locação no Estatuto da Terra e no Código Civil. Falamos aqui da alienação fiduciária que tem lei própria, falamos do comodato, da permuta, que são contratos que nos interessam. Fiança, corretagem, contratos tipificados em alguma lei esparsa, contratos tipificados aqui no Código, mas estamos dando atenção agora aos principais contratos imobiliários. Falei do primeiro, contrato preliminar, para fechar negócio, para amarrar negócio. Falei do segundo contrato, que é compra e venda, pagamento à vista, tem que ser feito por escritura pública, tem que respeitar o artigo 108 do Código Civil. Falamos do segundo contrato, que é o contrato de promessa, estou comprando imóvel na planta, promessa. Compromisso e compra e venda, estou falando de um contrato muito importante também, um contrato que eu consigo averbar na matrícula de imóvel, eu comprei, o imóvel já existe, porém existe uma obrigação de pagar do comprador ou do vendedor em entregar algo. E paramos aqui na seção de direitos, que é um contrato, criação doutrinária e jurisprudencial, para servir aquele que quer uma seção de direitos possessórios e o cartório não possa fazer. E aí sim, agora sim, entrando na seção de direitos possessórios. Professor Júlio, e a seção de direitos possessórios? Quero lembrar a você que a seção de direitos possessórios é um contrato que eu vou utilizar sempre que eu estou comprando ou vendendo um imóvel irregular. Se eu estou comprando ou vendendo um imóvel irregular, é a seção de direitos possessórios que eu vou usar. Esse contrato é o contrato que atípico. Hoje nós temos até uma fundamentação, que é o enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, mas é um contrato conhecido como contrato atípico. A cessão de direitos possessórios pode ser feita por escritura pública, pode ser feita por instrumento particular, que é muito comum. Em algumas regiões você vai ter dificuldade, sim, de fazer o registro desse contrato. E melhor ainda, né? Você vai ter dificuldade de fazer a escritura pública desse contrato. Registro você não vai fazer mesmo, tá? Até para não confundir. Você não vai conseguir fazer a escritura pública. Registro você não vai conseguir. Esse contrato de cessão de direitos possessórios e afins, gente, é o contrato correto, adequado para comprar e vender imóvel irregular. Para comprar e vender imóvel irregular. Cessão de direitos possessórios e afins. É um contrato que você não vai registrar, você não vai conseguir transmitir o imóvel no cartório. É um contrato que muitas vezes nem um tabelião vai fazer, dependendo do estado, dependendo da cidade. Aí você faz por instrumento particular. Mas é um contrato que, bem feito, ele gera, assim, muita validade em virtude de diversas situações. O cessão de direitos possessórios bem feito, gente, ele é um título executivo extrajudicial. O contrato de cessão de direitos possessórios bem feito, existe a possibilidade de você usar como justo título de boa-fé. Em qualquer situação de direito de vizinhança, ações possessórias, uso capião, reurbe, formas de regularização de imóveis. E o contrato, quando eu falo contrato de posse bem feito, permite até você usar uma cláusula de soma de posse. Essa cláusula de soma de posse, ela existe no Código Civil e também no enunciado 492 e 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. 494 fala diretamente da soma de posse. Aquele que quer usar a soma de posse pode usar, mas ele assume os vícios, né? Então, é um contrato que merece uma atenção especial. Então, nós temos aí vários contratos importantes próprios de direito imobiliário, hein? Preliminar para fechamento de negócio. Compra e venda, pagamento à vista. Escritura pública, artigo 108, acima de 30 salários mínimos. Promessa, imóvel na planta. Instrumento de promessa. Instrumento público de promessa. Compromisso, existe uma obrigação de fazer, ou do vendedor ou do comprador. Cessão de direitos, um contrato que veio para substituir os direitos possessórios, mas não substituiu. Ele é utilizado por aquele cartório, tabelão de notas, que não quer lavrar uma escritura de posse, por vários motivos, por proibição nas normas de corredoria, ou de fato, porque também não quer fazer isso. Cessão de direitos possessórios, a compra e venda regular, sem estelionato, sem golpe, do imóvel irregular. Depois, não poderíamos esquecer aqui da cessão de direitos hereditários. E quando eu falo da cessão de direitos hereditários, é um contrato que interessa muito a nós. O contrato de cessão de direitos hereditários é a compra da posse, né? Tá certo? Não é da posse, não. Tá errado. Contrato de cessão de direitos hereditários é a compra dos direitos de herança, da expectativa do direito de herança. Eu não posso confundir cessão de direitos possessórios com cessão de direitos hereditários. Cessão de direitos hereditários é um contrato, gente, que nos interessa muito, porque é um contrato que eu, sem fazer inventário, porque eu não tenho condições, não tenho interesse, eu vendo meus direitos. Esse contrato, diferente da cessão de direitos possessórios e afins, que nós temos uma abertura, é um contrato que a gente precisa tomar cuidado. É um contrato que nós precisamos seguir todas as regras
todos os formalismos, tem que ser feito por escritura pública e tem que ter a anuência de todos os herdeiros. Pode comprar a cessão de direitos hereditários, o próprio herdeiro pode comprar, né, cessão de direitos hereditários também, um terceiro de boa-fé, que vai ser o cessionário. Ele pode até dar andamento ao inventário, pode até fazer o inventário. A cessão de direitos hereditários consiste, sim, gente, na transferência da herança de que é titular o herdeiro para uma terceira pessoa. Ao contrário da renúncia, que será sempre adicativa, né, e gratuita, a cessão poderá ser, a cessão de direitos hereditários, gratuita ou onerosa. Lembrando que ela pode ser gratuita também, assim como a cessão de direitos possessórios, tá? Então, fique atento em relação a isso. Quando nós falamos de cessão de direitos, o que eu quero trazer para você? Tem que ser feita por escritura pública, ok? Respeitar a quota-parte dos demais herdeiros, não ser admitida a cessão que ultrapasse a parte, a determinação considerada singular. Outro ponto, somente poderá ser realizada durante o período entre a abertura da sucessão à morte e a partilha de bens. E caso o cedente for casado, gente, outro detalhe importante, dependerá da autorização, independente do regime de bem, tá? Se o cedente for incapaz, possivelmente precisará de autorização judicial. Outro ponto também importantíssimo para que a gente possa classificar bem aqui a seção de direitos hereditários, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Quando nós falamos desse contrato, é um contrato muito utilizado no Brasil. Ele, de fato, é uma forma que o herdeiro tem de vender a parte dele, né? Sem fazer sim, o inventário judicial, extrajudicial, recolher tributo, talvez não tenha condições, né? Então, é uma ideia importante. Eu separei aqui alguns pontos, algumas perguntas que foram feitas, né? A cessão de direitos hereditários pode ser feita por instrumento particular ou público? Então, a regra do artigo 1793 é clara, hein? Somente por instrumento público pode ser realizada a cessão de direitos hereditários, em que pese muitos colegas ainda realizam o instrumento particular, que está errado, hein? Está errado. A lei condena com uma nulidade, ato nulo, por infringir a regra que exige a formalidade, tá bom? Mais uma pergunta que foi feita aqui, a cessão de direitos hereditários é proibida? Não, não é proibida. Tá? Ela é prevista no 1793. Ela não é proibida, assim como a cessão de direitos possessórios não é proibida também, tá bom? Mais uma pergunta que foi feita, a cessão de direitos hereditários pode ser feita sem autorização judicial? Verdade, não precisa de autorização judicial não, tá bom? Que pese a regra do 1793, falar em autorização judicial, não se pode taxar de nulo ato onde a lei cuidou de ineficácia, né? São aspectos distintos, muito bem ensinados, tá bom? Qualquer cartório, outra pergunta foi feita, qualquer cartório de notas pode fazer a escritura pública de cessão de direitos hereditários? Verdade. Diferente do uso capião, tem que ser o cartório da localidade, a cessão de direitos hereditários pode ser feita em qualquer cartório, tabelião de notas, né? Um cartório de notas específico, seja o do domínio do imóvel ou dos herdeiros, tá? O último domicílio do morto, ou ainda também o local da situação dos bens, para que seja realizado. Mais uma aqui, a cessão de direitos hereditários pode ser feita de forma gratuita ou onerosa? Verdade, já falei. A cessão de direitos hereditários me garante o recebimento da herança? Mito, hein? É mito. Muito cuidado, a cessão de direitos hereditários exemplifica um nítido negócio jurídico aleatório. Não se garante o recebimento de herança. É evidente que o cessionário, o comprador, o donatário, deverá adotar as cautelas para não realizar um mau negócio. Mas até aqui não há nada de diferente dos altos riscos que envolve qualquer transação imobiliária, tá? Então, fique atento aí. A lei exige pagamento de imposto na cessão de direitos hereditários? Resposta, verdade. Efetivamente, né? Por se tratar de uma operação derivada, a transação patrimonial, então tem que ter o recolhimento, sim. Então, em regra, sim. Legal. Então, em regra, sim, ok? Então, tem que recolher. É uma transação patrimonial, ainda que meramente herança, né, direitos hereditários, haverá incidência de tributária, podendo ser o ITBI, se for onerosa, ou o ITCMD, se for graciosa, tá? Com a cessão de direitos hereditários feita, já está resolvida a transferência dos imóveis? É mito. Você tem que fazer um inventário. Se não fizer inventário, ela por si só não regulariza o imóvel do falecido ou da falecida. Mais uma pergunta que eu gostei aqui, é necessária a presença de advogado para realizar a cessão de direitos hereditários? É mito. O 1793, em nenhum momento, expressa a presença do advogado, tá? Então, não é igual ao uso capião, que a assinatura do advogado, a presença do advogado no uso capião judicial na escritura pública é obrigatória. Aqui não, sessão não. Mais uma pergunta aqui, é possível inventário extrajudicial fundado na cessão de direitos hereditários? Verdade. Com toda certeza, viu, gente? Será possível realizar o inventário extrajudicial baseado na cessão de direitos hereditários. O inventário extrajudicial, como sabemos, é aquele que tem regras, né, estabelecidas pela Lei 11.441. E especificamente no artigo 16, temos uma regra expressa
de admissão. O artigo esclarece o quê? É possível a promoção de inventário extrajudicial por cessionário de direitos hereditários, mesmo na hipótese de cessão da parte do acervo, desde que todos os herdeiros estejam presentes e concordes. Então, importante. Mais uma pergunta boa. Não é possível realizar a promessa de cessão de direitos? É mito. A promessa de cessão de direitos hereditários é um tipo de contrato preliminar. Então, pode ser usada, tá? 462 do Código Civil. Pode ser usada assim, a promessa. A promessa pode ser usada. É mito. É mito. Mais uma pergunta boa aqui. A cessão de direitos hereditários pode ser parcial ou total? Resposta é verdade. O acervo hereditário pode ser cedido de forma total ou parcial. Isso é importante, já que, havendo a cessão total, o comparecimento dos herdeiros, né, no inventário será sim desnecessário, já que na hipótese da cessão parcial, todos os direitos hereditários, de fato, o comparecimento é necessário. Então, tá aí. Tem até um julgado, hein? Tem uma decisão da Vara de Registros Públicos de São Paulo que já tratou do assunto, que é o processo 0057-201-87-213-826-0100. Vou repetindo, 0057-201-87-213-826-0100. Anota aí, para você usar como jurisprudência se precisar. Mais uma, a cessão de direitos hereditários permite a uso capião, inclusive. É verdade, a finalidade mesmo da cessão de direitos hereditários é permitir que o acervo recebido pelo princípio de Saizini seja alienado, né, para os herdeiros. Ou seja, é a realização do direito adquirido, para que ele seja resolvido no bojo de um inventário judicial ou extrajudicial. Todavia, em diversas situações no Brasil inteiro, reconheceram procedentes, excepcionalmente, a possibilidade de uso capião, utilizando como justo título, né? Até o provimento. É o artigo 13 do provimento 65. Pode ser considerado sim. Mais uma pergunta boa. A cessão de direitos hereditários se presta somente para bens imóveis deixados pelo defunto, falecido? É mito, tá, gente? O que se transaciona na cessão de direitos hereditários são os direitos do herdeiro. Dos herdeiros, relacionados à herança deixada pelo morto, pelo falecido, falecida. Na exata expressão do artigo 80 do Código Civil. Ou seja, considera-se imóvel. Por tal razão, a lei exige a escritura pública, porém não significa dizer que terá lugar de cessão de direitos hereditários apenas no acervo, por ser composto por bens imóveis. A herança, o direito de herança aberta, por si só é considerado imóvel para fins legais, mesmo sendo composto de bens imóveis, de bens móveis. Então está respondido aqui também. Mais uma pergunta boa. Cessão de direitos hereditários e direitos de meação são coisas distintas, porém entrelaçadas em muitos casos de inventário? A resposta é verdade. Outro cuidado que deve ser observado ao analisar o caso concreto diz respeito à existência de direito de meação, né, nos direitos hereditários. Tem que observar isso. Porque o direito hereditário é oriundo do direito às sucessões. E o direito de meação tem raiz no direito de família. Aberta a sucessão pode ser que, no caso, de descontínuo, né, a herança e a meação, o fato interessado na aquisição do bolo somente alcance o resultado pretendido se adquirir esses dois feixes, né, de direitos. E mais uma pergunta aqui. Gostei também. A qualquer momento posso fazer a cessão de direitos hereditários? Tá errado, né, gente? É mito, né? Porque a cessão de direitos hereditários só pode ser feita depois de aberta a sucessão. Ou seja, depois de ocorrido o evento morte, falecimento, até a homologação da partilha. Lembrando que o formal de partilha, eu registro. Escritura pública de partilha, eu registro também. Inventário extrajudicial. É que antes do ocorrido do óbito, não pode fazer a venda. Não posso vender herança de vivo. Tem até uma proibição legal, que é no 426 do Código Civil. Chama Pacta Corvina. Pacta Corvina é o termo utilizado. E a partilha na forma do 2023, né? Legal. Então, bacana. Eu agradeço a você. Mais um curso, mais um evento bem bacana para você se aprofundar, para você estudar, para você poder, de fato, ficar craque no assunto. Tá bom? Muito obrigado a você que participou. Conto com você nas próximas aulas e venha estudar conosco. Tá? Não deixe de estudar. Quero fazer um convite especial para você. Você que quer dominar direito imobiliário, quer de fato ser um especialista em direito imobiliário.
você que quer fazer regularização de imóveis, atuar no direito condominial, atuar com contratos imobiliários, compra e venda, locação, despejos, reintegrações de posse, briga de imóveis invadidos, venha fazer a melhor pós-graduação do Brasil, porque ela é focada na prática. Pós-graduação focada na prática. O que você não aprendeu na graduação, você vai aprender aqui com muito carinho, com muito amor, com muito respeito, para que você possa ajudar o seu cliente. Tá? Então, um convite especial do professor Júlio. As matrículas estão abertas. Temos a turma agora de dezembro. Eu espero você.